irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quem está feliz aí? Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Abra sua palavra aí em Efésios capítulo 3, versículo 20. Versículo 21. Tu estás aqui, Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A Ele seja a glória por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Põe no seu coração e fala assim: a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Para todos sempre. Para todos sempre. Para todos sempre, Senhor. Para todos sempre. Amém. Vamos orar, Senhor. Glória a Deus. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha quebrantar o nosso coração nessa manhã, Senhor. Ministra a nossa vida. Ministra o nosso coração, Senhor. Continua falando para o Senhor. Deus poderoso para fazer isso. Ele está colocando a mão no seu coração nessa hora. Nos abraça nessa manhã, Senhor. Nos abraça nessa manhã.
aquilo, Senhor, no entendimento, ó Pai, de entender a sua mente, Senhor, de entender o caráter do Senhor, ó Deus. Oh, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, essas pessoas que nos assistem também, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que o Senhor venha tocar a vida delas agora, Senhor. Em nome de Jesus, que elas venham quebrar, Senhor, que elas venham no nome de Jesus, ó Deus. Sentir o poder do Senhor, Deus, o toque do Senhor, ó Pai. O poderoso toque da tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos é do Senhor, ó Deus. Nós olhamos para ti. Nós olhamos para a cruz, Senhor. Nós, em nome de Jesus, olhamos para o Senhor. Oh, Espírito Santo de
Só que o Santo Espírito. Cante aí. Agradecer os nossos corações, Senhor. O que dizer quando Ele vem? Com seus olhos fechados, o que dizer quando o Espírito Santo de Deus vem? O que dizer quando Ele vem?
nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças, amém, irmãos? Elas já podem ir direcionando a sala. Amém, glória a Deus. Vamos levantar as suas mãos. Descobrimos, Pai maravilhoso Deus. Estamos aqui na sua presença mais uma vez nesse domingo maravilhoso. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar o amor de Deus dessas crianças, Pai, dessa casa, todos os membros desse mundo, Pai, daqueles que estão em casa, daqueles que não puderam vir. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar o amor de Deus dentro dessa vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o amor de Deus na vida de cada um, Pai, na presença de Deus, na pessoa de Deus, Pai, professora, professor criador dessa noite, amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Podemos assentar, irmãos, amém? Me organizar. Glória a Deus, obrigado. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Bendizemos, ó Deus, o teu santo nome, Deus, nessa manhã, pois só o Senhor é Deus, ó Pai, não há outro como o Senhor. Glória a Deus, glórias ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o trabalho, por toda a manifestação, ó Pai, de bondade e misericórdia, Deus, do Senhor, Deus, em nosso favor, ó Pai. Nós que não merecemos, ó Pai, fomos alcançados. Nós que pecamos, ó Pai, transgredimos a Tua palavra, Deus, mas a Tua misericórdia nos alcançou. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, aqui nessa manhã. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, ó Pai. E sara, Deus, o nosso coração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, faz-nos entender e compreender essa manhã, Pai, que Cristo é suficiente para as nossas vidas, ó Pai. Ele preenche, ó Pai, tudo aquilo, Deus, todas as lacunas do nosso coração, ó Pai. Ele preenche em nós, ó Pai, e faz-nos, ó Pai, viver a Tua vontade, ó Pai. Que nessa manhã possamos, em nome de Jesus, ó Pai, ao discorrer nas Escrituras, ver a grandiosidade, Deus, do Filho, ó Pai, e da Sua manifestação em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, direciona-nos aqui nessa manhã, Pai. E que a Tua graça, Pai, a Tua bondade seja estabelecida um pouco mais, ó Deus, sobre nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda nosso coração, guarda nossa mente, ó Deus, aqui nessa manhã. Que o nosso coração, como foi iniciado aqui, ó Pai, seja terra boa, Deus, em nome de Jesus, e que a Tua palavra faça florescer em nós a Tua vontade, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, todos encontrar? Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Você é de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Nós não pertencemos mais ao capeta, amém? Nós pertencemos a Ele, amém? Ele nos comprou com o seu sangue, amém, irmãos? Na verdade, nós nunca pertencemos ao capeta, amém, irmãos? O negócio que ele tinha uns créditos de dívida que pesava contra a minha e a sua vida. Então ele tinha autonomia sobre nós. Mas quando Cristo veio no tempo de Deus, ele cumpriu todo o propósito de Deus. Rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós. E agora nós pertencemos totalmente a Ele. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, irmãos, fala assim: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quando aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas o Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, como já compartilhávamos em outra oportunidade aqui, eu quero falar justamente sobre o título do capítulo aqui, que fala: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos, né? Ou seja, a supremacia de Cristo em relação aos anjos, né? Ou o próprio título aí: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Mas antes, irmãos, eu não sei se eu vou conseguir passar todos os 14 versículos desse texto aqui, mas o importante de tudo é nós entendermos que Cristo ele está acima de todas as coisas, amém? E tudo que eu e você precisamos, irmãos, está em Cristo. Ele é a nossa fonte, Ele é suficiente para nós. Jesus é suficiente na nossa vida, irmãos, para fazer cumprir toda a boa vontade de Deus em nós, amém? Então nós não devemos recorrer a outros, a não ser a Ele, o Cristo, o Filho, amém? A quem pertence todo o poder e toda a autoridade, amém? Mas antes, irmãos, nós vamos definir, né, um pouquinho o público a quem o escritor de Hebreus está escrevendo, amém? Eu queria ler algo aqui que eu trouxe nessa outra Bíblia aqui, caiu alguns papéis aqui, mas depois a gente fala assim: Hebreus oferece uma boa quantidade de informações a respeito dos destinatários originais e sua situação, ao mesmo tempo em que deixa questões de data e destinatário sem respostas certas. Os leitores originais falavam grego e usavam a tradução grega do Antigo Testamento. Podiam seguir argumentos extraídos do Antigo Testamento e estavam interessados no santuário, no sistema sacrificial e no sacerdócio do Antigo Testamento. Não tinham ouvido o Evangelho diretamente de Jesus, mas dos apóstolos. Tinham enfrentado perseguição anterior e estavam enfrentando perseguição neste momento, o que incluía sua expulsão de instituições judaicas. Estavam em perigo de apostasia, talvez temendo a morte, embora sua fé ainda não os tivesse levado ao martírio. Além disso, podiam estar passando por uma transição na liderança da igreja e estavam, portanto, preocupados
com segurança e permanência. Finalmente recebem saudações através do autor daqueles da Itália. Lá no capítulo 13, 24 vai falar sobre isso, no versículo 24. Reunindo essas características, concluímos que os destinatários eram cristãos judeus da diaspora, ou seja, a dispersão de judeus fora da Palestina, provavelmente na Itália. Isso faria com que fosse uma salvação enviada para casa pelos deportados. A mais antiga evidência de familiaridade com essa epístola vem de Roma, em 1 Clemente, em uma obra datada de cerca de 96 depois de Cristo. Aparentemente o templo ainda estava em pé e seus rituais e sacrifícios estavam sendo realizados. Talvez a situação seja aquela da perseguição sobre Nero. Nesse caso, o sofrimento mencionado em 10, no capítulo 10, versículo 32 ao 34, poderia ter sido causado pelo edito de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma em 49 depois de Cristo. Sujeitos ao sofrimento e vergonha por sua confissão de Jesus, despojados das instituições familiares e visíveis da religião judaica, organizada e confusos pelo caráter invisível da glória de Jesus, velada em sofrimento enquanto ele estava na terra, agora escondido no céu. Os leitores são tentados a desviarem-se da fé e caírem em incredulidade, e assim desistirem de sua peregrinação em direção ao descanso de Deus e à cidade de Deus. Então, o próprio texto, né, irmãos, o próprio título da carta descreve o destinatário dessa carta, né, que é aos hebreus, aos judeus que se converteram, mas que diante das perseguições, por causa da fé agora expressa em Cristo Jesus, eles foram expulsos, passou a ter uma perseguição, e agora eles saem, né, da sua terra, vamos assim dizer, né, não são bem aceitos em todos os lugares onde eles estão, eles não são bem aceitos, e agora eles estão fugindo, estão indo embora, né? E o escritor de Hebreus agora ele está escrevendo para eles e mostrando a eles toda a glória que repousa sobre o Cristo, mostrando a ele que tudo aquilo que foi feito na antiga aliança era sombra daquilo que haveria de se manifestar. E quando isso se manifesta, irmãos, tudo isso se manifesta e repousa sobre o Cristo. E um dos papéis do escritor de Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo em tudo que ele fez, em tudo que ele é, em tudo que ele representa e em tudo que Deus moveu na antiga aliança. O escritor de Hebreus aqui, ele vai trabalhar mostrando aos próprios hebreus e para nós no dia de hoje também, mostrando para nós a superioridade de Cristo, onde nele se cumpre toda a boa palavra de Deus. Amém? Então foram escritos aos hebreus, né, que foram privados e expulsos do templo por causa de sua fé, confusos pelo caráter invisível da glória de Jesus. E aí Deus usa, em meio a tudo isso, o escritor de Hebreus para trazer uma exortação que os conduz a um encorajamento a permanecer e a perseverarem na fé em Cristo, revelando a eles a glória do Cristo, sua manifestação, seu poder para salvar, e que todos os heróis da fé, descritos no capítulo 11, foram homens e mulheres que creram em uma única palavra dita por Deus sobre o que ouvirem, sobre o que deveriam fazer, e essa fé fez eles verem uma pátria superior. Ele está encorajando e mostrando, quando ele vai lá no capítulo 11, ele mostra a descrição dos heróis da fé. Ele fala ali de homens, de mulheres que creram em uma única palavra quando Deus direcionou a eles. Quando Deus fala para Abraão, Deus direciona uma única palavra a Abraão: Abraão, sai da terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra onde eu vou te conduzir, e ali eu te farei grande, né? Ali eu te multiplicarei. E ele creu nessa palavra e ele foi em direção ao propósito de Deus. E ele está mostrando aos hebreus
né, aos seus ouvintes que eles precisam crer nessa palavra, encorajando eles, exortando eles e os encorajando a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus, assim não se desviarem, porque todos os homens de Deus e mulheres de Deus que permaneceram crendo, eles creram em uma única palavra, irmãos. E você vai ver que lá no capítulo 11 eles vão descrever, o escritor descreve mostrando que esses homens, que essas mulheres, irmãos, eles estavam com os olhos em uma pátria superior, muito mais sublime do que aquilo que os seus olhos estavam vendo aqui sobre a terra. E ele está mostrando justamente isso para eles, que os olhos deles precisam estar acima do que está acontecendo aqui, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aí, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção quando fala sobre exortação e encorajamento, né? Porque nós, sempre quando nós somos exortados, irmãos, normalmente acontece de nós ficarmos empurrados com a pessoa que talvez nos exorta. Mas a exortação, irmãos, é um princípio, se nós podemos colocar como um princípio da ação de Deus em nossas vidas. E por que, irmãos, então essa exortação ela é tão essencial para a nossa vida? Porque a exortação, irmãos, é um chamado de Deus a nós, é uma manifestação do amor de Deus em minha e em sua vida, e é uma ação onde Deus está nos encorajando, irmãos, e nos desafiando a viver a sua bondade. E quando o escritor de Hebreus faz isso, ele está exortando e encorajando os seus ouvintes. E quando Deus nos exorta, chama a nossa atenção, Ele está primeiro manifestando o seu amor e misericórdia sobre nós, porque Ele corrige quem Ele ama. E Deus nos exorta, irmãos, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Todas as vezes que Deus, irmãos, nos corrige, que Deus nos exorta, é porque Ele nos ama e porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Um pai, irmãos, ele nunca quer agredir um filho, bater no filho, mas há momentos que ele precisa corrigir o seu filho, e nesse momento, muitas das vezes, ele não vai usar apenas palavras, há momentos que ele precisa usar também uma vara, para que haja essa correção, para que o filho possa compreender. E em muitos momentos, irmãos, Deus não vai usar apenas a sua palavra, mas Ele vai nos corrigir, irmãos, com sua vara, para que possamos entrar no caminho e no seu propósito. E assim também somos nós com os nossos filhos. Eu me lembro de uma vez que eu precisei corrigir o Davi. Eu não sou de bater nos meus filhos. A gente conversa muito, fala, e graças a Deus tem funcionado. Mas houve um dia, irmãos, que eu precisei dar umas lambadas no Davi. Nós saímos aqui da igreja e eu fui dentro do carro falando para ele: ó, você vai chegar lá em casa, e eu acho que a pior coisa, irmãos, é se apanhar sabendo que você vai apanhar. Porque quando você apanha pego de surpresa, irmãos, né? Mas quando você vai sendo martirizado, né? Igual ele foi daqui da porta da igreja até lá em casa, falou: você vai chegar lá em casa, eu vou pegar a correia e vou te dar umas lambadas. Você já vai preparando aí, porque você vai chegar lá, você vai apanhar. Você aprender o que você tem que fazer. Cheguei lá em casa e dei umas lambadas nele. Irmãos, quem ficou ruim depois fui eu. Eu não conseguia dormir. Porque nós, como pais, irmãos, nós não queremos bater nos nossos filhos. Mas há momentos que há necessidade disso. Mas eu fiquei, irmãos, no outro dia eu fui trabalhar, parecia até que eu estava querendo subir da cidade, né? Porque a gente fica ferido com essa situação, porque a gente não quer. E Deus, irmãos, Deus, na sua justiça, Ele nos exorta, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Então, toda vez que eu e você somos exortados por Deus, nós está sendo manifesto em nossas vidas o amor do Pai amigo a seu respeito. Por isso não adianta nós ficarmos emburrados com Ele, e nem com as pessoas que Ele usar para nos corrigir. Nós precisamos ouvir e entender que Ele está manifestando o seu amor. Segundo, Ele está nos desafiando e ao mesmo tempo nos encorajando a não permanecermos nos nossos erros. Quando somos exortados, irmãos, quando essa correção manifesta o seu amor, Deus está nos encorajando, falando para nós: meu filho, eu creio que você pode vencer isso, e eu estou te desafiando a não permanecer nessa situação.
E o mais lindo de tudo, irmãos, é que Ele vai nos ajudar a vencer todas as circunstâncias em nome de Jesus. Toda vez que o pecado bate a nossa porta, Deus nos corrige, irmãos, e Ele nos auxilia a vencermos o pecado através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. Por isso nós não estamos órfãos, irmãos. Por isso que a morte de Cristo e a sua ressurreição abriu o céu sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. Porque antes, talvez, qual era a maior dificuldade do homem vencer o pecado? E hoje, irmãos, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nos chamando para nós vivermos uma vida de santidade. Quando nós não estamos dando conta de vencer algo, vencer o mal, vencer o vício, nós chamamos a presença do Espírito Santo. E Ele nos auxilia e nos faz vencer o mal, nos faz entender, porque Deus está nos encorajando, irmãos, nos disciplinando e nos desafiando a viver a sua vontade e o seu propósito. E como nós estamos trabalhando aqui nesse capítulo, vai falar sobre a supremacia de Cristo sobre os anjos. Nós poderíamos trazer muitos versos aqui a respeito dos anjos, né? Mas lá em Apocalipse 19:10 fala assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele diz que João, né, ele lança aos pés, depois de ver a manifestação da glória de Deus ali, ele lança aos pés do anjo, né? E ele diz, né? E aí um anjo vira para ele e fala: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. E como nós lemos, irmãos, os anjos, eles são servos de Cristo, servos de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, ele está mostrando que ele é nosso conservo, porque ele é servo do Senhor, e ele trabalha também, eles trabalham também a nosso favor. Mas o escritor de Hebreus, irmãos, ele vai trabalhar no capítulo 1, mostrando a todos nós que Cristo é superior aos anjos. Vamos no versículo 1 que fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então eu vou separar os versículos aqui. Como é muita coisa, irmão, se eu não conseguir falar tudo hoje, amém, nós vamos sair daqui entendendo que Cristo é superior a todas as coisas, amém, e que tudo que precisamos está nele, e Ele é suficiente para mim e para você, amém, glória a Deus. Então, havendo Deus antigamente, ou seja, antes de Cristo, né, antigamente, antes da manifestação de Cristo na terra, Deus falou de várias maneiras. E de que maneiras Deus falou? Deus usou a lei para ensinar o povo, Deus levantou os profetas, os sacerdotes, juízes, reis, os próprios anjos. Nós vemos a manifestação dos anjos em vários momentos da história, até mesmo nos dias de Jesus nós vemos os anjos aparecendo, a Maria, e em muitas outras situações nós vemos a aparição dos anjos. Então Deus, mas antigamente, antes da manifestação do Cristo, nós vemos que Deus, ele trabalhou e falou com o povo de várias maneiras, através de enigmas, usando a sua própria palavra, os profetas e etc. Mas e todo o uso, irmãos, da maneira como Deus falou antigamente estava incompleto. E aí você pode pensar: mas tudo que Deus faz é completo. Mas a maneira como Deus falou, irmãos, na antiga aliança estava incompleto. Não que faltava algo, mas faltava a manifestação daquilo que haveria de se manifestar, que é o Cristo. Amém? E porque tanto o trabalho da lei, dos profetas, dos sacerdotes, dos juízes e dos reis, era um apontamento, irmãos, uma sombra. Então todo o trabalho que a lei manifestou, que os profetas manifestaram, que os juízes manifestavam, era uma sombra, irmãos, daquilo que haveria de se manifestar. E aí quando se completa, irmãos? Quando Deus, nos últimos dias, resolve falar através do Filho, Jesus Cristo.
Então Deus, irmãos, antigamente Ele falou de várias maneiras, Ele trabalhou de várias maneiras, mas o completar do falar de Deus, da sua obra, da sua glória sobre a terra, irmãos, vem na manifestação da pessoa do Filho, Jesus Cristo. E aí quando o Filho se manifesta, irmãos, toda a sua boa palavra se completa, se cumpre tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ensinado. Agora os sacerdotes, os homens, estão agora diante daquilo que haveria de se manifestar. A realidade se manifestou diante deles. Nós entendemos que Moisés, ele tipificava Cristo, ele não era o Cristo, mas ele mostrava quem era o Cristo. A maneira como Deus falava com Moisés, as atuações como Moisés trabalhou no propósito que Deus tinha para a vida dele, era uma tipificação, uma demonstração do Cristo, irmãos. E quando Jesus se manifesta, está aqui agora quem é maior do que Moisés? Jesus Cristo. Amém? Então já não é uma sombra que se manifesta. Moisés era apenas uma sombra, mas agora o que não é sombra, mas o que é verdadeiramente realidade, se manifesta, que é Cristo. A sombra nós não pegamos, mas nós podemos ver. Mas agora eles podem tocar, porque Cristo se manifestou. Amém? Fazendo assim o encerramento de um tempo, ou seja, honrando e cumprindo cada palavra a respeito do Cristo, onde o que era sombra se sujeita à sua verdadeira aparição, o Cristo. Ou seja, encerrando o tempo, ou seja, o tempo das profecias que foram liberadas na antiga aliança, agora na manifestação do Cristo. Cada momento, irmãos, o momento que o anjo ele vai lá, fala com Maria, Jesus é colocado no ventre de Maria, a ação do Espírito Santo, Jesus está crescendo, cumprindo o seu propósito, irmãos. Deus está cumprindo, fazendo cumprir todas as profecias que foram liberadas a respeito do Filho. Então Ele está cumprindo com esse tempo, Ele está honrando a palavra dita dele mesmo, mas através dos profetas, dos sacerdotes, e fazendo assim o início dos últimos dias, ou seja, os últimos dias da salvação. Nós, irmãos, quando Cristo se manifesta, quando Jesus ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, se marca então os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, desde os dias que Jesus pisou sobre a terra, os últimos dias da salvação, irmãos. Essa é a oportunidade que todo homem tem nos últimos dias. Talvez é o último dia para nós hoje, irmãos. Talvez é o último dia para uma única pessoa aqui dentro hoje, irmãos. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da salvação. Todos são apresentados como servo em seus propósitos em relação à vontade de Deus. Jesus é apresentado ao mundo como o Filho. Quando nós olhamos, irmãos, toda a estrutura daqueles que trabalharam dentro do propósito de Deus, nós vemos que eles são apresentados como servos. Alguns, por causa da maneira como eles creram, são apresentados como amigos. Mas Jesus Cristo é apresentado a nós como Filho. E Ele nos apresenta a Deus como Pai. Isso é lindo. É porque você vê a união, a intimidade, o trabalho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando junto para um propósito de nos amar, de nos salvar, de nos libertarmos e de nos apresentar a eternidade. Ou seja, Deus está apresentando ao mundo: esse é o meu Filho, em quem tenho prazer. A Ele ouvir. E Jesus apresenta a Ele como o Pai. Eu vi o que o Pai fez. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso falar, porque eu vi o que o meu Pai fez. Eu sei que meu Pai trabalha. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Jesus ele é apresentado como Filho, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu servo. Amém? Ele também é servo, mas Deus apresenta ele ao mundo como seu Filho, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho. Essa é uma revelação definitiva, irmãos. E aí Mateus 3,17, irmãos.
Mateus 3,17, quando Jesus era batizado, e aí ele sai das águas, né? O versículo 16 fala: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E aí, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Mateus 17,5, irmãos. Lá na transfiguração, Pedro, né, ele tomando a palavra disso, versículo 4, a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se querem, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Amém, irmãos? Escutai. Ali estavam os profetas, Elias representando a voz profética e Moisés representando a lei, e eles estão reconhecendo Cristo como Senhor de todas as coisas, irmãos. E a própria voz então começa, o próprio Pai agora fala: esse é o meu Filho amado. Ouvi, escutai o que ele diz. Então Deus está, é uma revelação agora definitiva. Não é uma revelação, irmãos, para mostrar algo que vai acontecer, não. Deus está aqui mostrando uma revelação definitiva, porque Cristo está definindo um tempo. Agora nós não vamos escutar fulano e ciclano, agora nós vamos escutar o próprio Deus, nós vamos escutar o próprio Cristo, nós vamos escutar Ele. Agora tudo que precisamos vem da sua voz. Por isso tudo que eu e você precisamos, irmãos, é aprender a ouvir a voz do Cristo. Ele tem a direção, Ele tem a condução para as nossas vidas. Então nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, porque Deus definiu nele toda a história, e todo o futuro está definido na pessoa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 2, irmãos, do livro de Hebreus fala assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, herdeiro de todas as coisas. Eu creio, irmãos, que tudo que foi criado, foi por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Nós cantamos aqui nessa manhã: Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome. E ainda, irmãos, nos últimos dias Ele se manifestará, manifestando sua supremacia na consumação da história. Nós cremos, irmãos, e eu creio que Cristo, irmãos, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus assim nos garante e nos dá essa base. Mas nós precisamos entender que Cristo ainda não manifestou em sua totalidade o seu poder sobre a terra, porque Ele está fazendo cumprir a história, irmãos. Ele está fazendo cumprir toda a boa vontade de Deus, irmãos. E aí quando o mundo achar, quando os governantes acharem que eles é que dominam a terra, irmãos, Ele vai se manifestar. Mas agora, irmãos, Ele vai manifestar-se com todo o seu poder, irmãos. E sabe o que vai acontecer naquele dia, irmãos? Todo joelho, irmãos, todo joelho há de se dobrar perante Ele, reconhecendo a sua glória, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua autoridade. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde os homens estão desdenhando do Rei dos reis, Senhor dos senhores, irmãos. Mas quando Ele pisar no monte, irmãos do céu, toda a terra agora vai tremer, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que até os demônios creem, mas também estremecem. E naquele dia, irmãos, os governantes mais poderosos sobre a terra que haverá naquele dia, irmãos, no último dia, irmãos, eles vão bater joelho e vão ter que se dobrar, porque eles vão reconhecer o poder e a autoridade de Deus, que se manifestará sobre a terra, irmãos. Por isso permanecemos crendo,
por quem fez também o mundo. Colossenses 1,16, irmãos, vamos ler. Colossenses 1,16. Vou ler o 15, que fala assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Livro de João, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 fala assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, porque Ele fez também o mundo. Verso 3, irmãos, do livro de Hebreus, capítulo 1: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos dividir um verso. O resplendor da sua glória, ou seja, Cristo, irmãos, o resplendor da glória, entra na história para purificar os pecadores. Isso é maravilhoso, irmãos. Ou seja, o texto diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, Cristo é o resplendor da glória de Deus, irmãos. Ele é a manifestação da glória de Deus. E nisso, irmãos, quando nós olhamos isso, nós vemos esse resplendor, então, assumindo uma forma, irmãos, humana, tomando forma humana, né, para nos salvar, para nos resgatar, para nos purificar, como diz o verso. A expressão exata do seu ser, ou seja, revela a unidade do Filho com o Pai. O verso diz então: e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, a partir do verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos ímpios. Ou seja, é a palavra do Filho, irmãos, que sustenta o mundo e preserva-o da destruição até o dia da sua manifestação, onde, exceto o reino de Deus e dos seus herdeiros, vão permanecer. É a palavra de Jesus, irmãos, é a palavra do Filho que tem sustentado o mundo, irmãos, que tem impedido que toda a destruição alcance o mundo, irmãos. É a palavra do Filho que tem sustentado a nossa vida, irmãos. É a palavra dele que tem sustentado o tempo, irmãos, para que no dia certo todas as coisas venham se cumprir. Por isso é a palavra de Cristo, irmãos,
que tem sustentado todas as coisas. O verso ainda diz: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escapelos dos teus pés. Ou seja, primeiro, Cristo está ministrando no verdadeiro celestial, no verdadeiro santuário celestial. Amém? Cristo não está ministrando, irmãos, como eles agem no templo lá. Ele já está assentado à destra de Deus, ministrando no santuário celestial. Alguns, irmãos, se você for estudar sobre isso, há algumas religiões que não acreditam que Cristo ele adentrou no santuário celestial, mas que ele ainda vai adentrar. Eu creio, irmãos, que Cristo adentrou no santuário e ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o plano, o plano messiânico a seu respeito, irmãos, e ele ministra no santuário celestial. E segundo, ele assentou-se porque sua obra sacrificial foi consumada de uma vez por todas. E ele agora se assenta à destra de Deus, porque ele cumpriu aquilo que Deus queria, aquilo que era o propósito, a vontade de Deus, irmãos. E em unidade com o Pai, ele cumpriu toda a boa vontade de Deus. E agora, por receber o nome que está acima de todo nome, por ser agora Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se assenta à destra de Deus Pai, fazendo assim cumprir toda a vontade da sua palavra. Hebreus capítulo 1, irmãos, vamos voltar lá. Verso 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Feito mais excelente do que os anjos. Versos de todo o capítulo 1, irmãos, revelam essa excelência. Se nós formos ler todo o restante do versículo aqui do capítulo, irmãos, nós vamos ver que o próprio texto está explicando essa excelência que está em Cristo. Herdou mais excelente nome. E por quê, irmãos? Por causa da sua exposição como Filho de Deus, assumiu a forma humana. Filipenses capítulo 2. Verso 5 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, por causa da sua exposição, ele recebeu, ele herdou um nome que está excelente, que está acima de todo o nome, ou seja, a sua exposição em forma humana. Ele se despiu de toda a sua glória, se vestiu como ser humano, e agora ele se manifesta ao mundo. E por causa da sua humilhação, ele recebe o nome que está acima de todo o nome. Feito por um pouco menor do que os anjos, o capítulo 2, 7. Mas agora, ressuscitado, o Filho de Deus, o Messias, elevado, tem poder para salvar. Ou seja, feito menor do que os anjos. Ou seja, irmãos, quando Cristo aparece na terra, feito por um pouco menor do que os anjos, nesse estado. Mas agora, irmãos, ele recebe, no cumprimento do seu papel messiânico, agora ele recebe um nome que está acima de todo nome, e ele tem poder para salvar. Ele tem poder para resgatar e para mudar a história. Versículo 5, irmãos. Nós vamos nos deter só mais esse versículo aqui, irmãos, para nós terminarmos dentro do tempo.
versículo 5 fala assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Tu és o meu filho. Essa é uma referência, irmãos, lá no capítulo 2 do livro de Salmos, versículo 7, né, onde o próprio escritor que ele fala, né, a qual dos anjos, tu és o meu filho, hoje te gerei. É o Salmo capítulo 2, versículo 7. E quando Deus, irmãos, ele traz essa ideia de gerado, não quer dizer que Jesus foi gerado. Essa é uma aula que nós tivemos na escola dominical sobre a Trindade, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, ele é tão eterno e tão divino como o próprio Pai, né? É ali a Trindade, a divisão da Trindade, vamos assim dizer, todos trabalhando no mesmo propósito, né? Distintos ali, mas todos são eternos, irmãos, e divinos, amém? Então, essa ideia que quando Deus fala, né, tu és, hoje eu te gerei, não quer falar, não quer trazer a nós a ideia de que Deus, ele gerou, ele fez Jesus. Não é essa a ideia e o entendimento que quer nos trazer. Mas segundo o que eu pesquisei, irmãos, quando Deus usa essa palavra gerar, significa que Deus está dando autoridade para o Filho. Esse gerar no grego, segundo o que eu estava vendo, irmãos, ele traz a ideia de autoridade. Porque agora o Cristo, o Messias, quando ele se manifesta e quando ele cumpre o seu papel, ele tem autoridade, ele tem autonomia, irmãos. Porque precisamos entender que quando Cristo ele se manifesta sobre a terra, irmãos, ele precisava cumprir um propósito. E Jesus ele não poderia falhar nesse propósito, irmãos. Eu tenho comigo que talvez que se Jesus ele falha no seu propósito, talvez ele viveria o resto da sua vida como homem, irmãos. Não sei, mas é uma hipótese, porque se ele peca, então ele descumpria tudo aquilo que Deus criou de propósito. Mas como filho, irmãos, obediente, ele cumpriu toda a boa palavra de Deus. E agora, esse gerar é como se Deus Deus está dando autoridade ao filho. E para quê, irmãos? Para trazer os filhos, para conduzi-los à salvação. Mas esse texto é o cumprimento profético do Messias, o esperado, que ao cumprir sua obra messiânica, recebe a declaração de filiação redentora, ou seja, autoridade redentora, de readquirir. Redentor, né, irmãos? Redentor significa readquirir. O Cristo ele faz uma obra de redenção, ele está readquirindo. Nós fomos readquiridos, irmãos, através da ação do Filho. Quando Cristo entrega a sua vida na cruz, ele está nos readquirindo ao Pai novamente. Nós fomos readquiridos, porque nós pecamos, nós saímos fora do propósito, e agora o diabo ele tem uma autonomia e autoridade sobre nós, porque nós temos essa autoridade de Satanás. Toda vez que eu e você pecamos, saímos fora do propósito da santidade, irmãos, o diabo ele estabelece o seu governo em nós. Se permanecermos no pecado, mas quando nós nos arrependemos, então, irmãos, essa autoridade é conferida ao Filho. E Jesus ele tomou isso, irmãos, quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, nós entendemos, irmãos. Deus não poderia simplesmente chegar aqui e falar: Rafael, você está perdoado, pronto, pode entrar. Não, irmãos, ele precisava cumprir a sua justiça. Ele não poderia deixar os pecados meus e nossos, irmãos, impunes. Alguém precisava sofrer a nossa culpa, irmãos. E nós não poderíamos sofrer a nossa culpa, irmãos. Por quê? Porque nós somos pecadores. E como nós vamos entregar a nossa própria vida, irmãos, num propósito de santidade? Não tem como. E então o Filho vem e se manifesta, sem mancha, sem pecado, sem culpa, irmãos, entregando a sua vida para resgate nosso, para nos readquirir. Amém? Por isso nossa adoção foi possível, irmãos, e nos tornamos filhos de Deus por causa da filiação redentora de Cristo. Filiação, irmãos, eu fui ver o que é. Significa ligação de uma pessoa a outra, biologicamente ou por adoção. Filiação significa isso, ou seja, biologicamente, no caso da Rafaela, né? Ou se ela fosse adotada, continua sendo minha filha. Nós estamos ligados por essa filiação.
E aí, irmãos, que entra, né? E quando acontece essa ligação, então, em nós, a respeito de Cristo, quando cremos que Jesus é o nosso Salvador. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos quantos o recebeu, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, irmãos, não éramos filhos, mas nós fomos adotados. Eu e você, irmãos, foi adotado. Nós fomos adotados, e essa ligação, irmãos, se dá quando nós cremos. Nós nos tornamos, irmãos, ninguém, irmãos, todos ali são criaturas de Deus. Nós éramos criaturas de Deus, irmãos. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós recebemos o Cristo, quando nós cremos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, quando nós confessamos com as nossas bocas, irmãos, com os nossos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, irmãos. Agora, irmãos, nós saímos do papel de adoção de bastardos, fomos adotados e nos tornamos filhos de Deus, por causa daquilo que Cristo fez. Nós cremos na cruz, irmãos. Nós cremos no papel da cruz, aonde o Filho se entregou por nós, irmãos. E na sua entrega, irmãos, Ele nos readquiriu. Na sua entrega, irmãos, Ele assumiu a minha culpa, a sua culpa. Ele destornou Satanás da minha e da sua vida, irmãos. Por isso agora, irmãos, Ele pode dizer, o apóstolo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força, morte? A morte agora perde o poder, irmãos, sabe por quê? Porque ainda que vamos passar pela morte, irmãos, ainda que passemos pela morte, em tudo nós iremos ressurgir como Ele ressurgiu, irmãos. Mas nós vamos ressurgir, irmãos, para viver um estado de glória, irmãos. Nós vamos ressurgir para viver a glória, para viver aquilo que esperamos e aquilo que nós anelamos, a manifestação da eternidade em nós, em nossas vidas, irmãos. E tudo isso é propósito, tudo isso é vontade, isso tudo está aberto a nós, irmãos, através da pessoa de quem? De Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós queremos trabalhar, irmãos, aqui, irmãos. Nós queremos trabalhar afinco nessa casa, irmãos, para apresentar ao mundo Jesus Cristo, irmãos. Para apresentar a cada um, nós todos aqui, irmãos, os que falam aqui, irmãos, e aqueles que falam lá, todos nós, irmãos, devemos trabalhar afinco para apresentar ao mundo Jesus Cristo, irmãos. Para ensinar as pessoas, irmãos, que as promessas não precisam ser pagas, porque elas já foram pagas. Eu não preciso caminhar, irmãos, eu não preciso caminhar 1 milha, 2 milhas, 3.000 milhas, irmãos, a pé, para me alcançar o favor de Deus. Não, eu alcanço o favor de Deus quando eu me arrependo dos meus pecados, e Ele me oferece a salvação. Eu me arrependo e Ele me dá a salvação. Eu me arrependo e Ele me dá a vida, irmãos. Eu me arrependo e Ele me enche de graça e de misericórdia. Eu me arrependo, e mesmo no leito de morte, irmãos, a salvação vai nos encontrar, irmãos. A vida vai nos encontrar, mesmo depois da morte, irmãos. Assim, irmãos, a vida vai nos caçar. A vida de Deus, irmãos, sempre vai caçar os eleitos de Deus, mesmo depois da morte. Aleluia, irmãos. A vida de Deus, irmãos, isso é lindo, irmãos. Isso é lindo, isso vem de Deus agora para nós, irmãos. Mesmo que morremos, irmãos, haverá um dia que a vida de Deus vai nos caçar, irmãos. Você vai estar lá, morto, e aí Jesus volta, irmãos, e a vida de Deus vem e enche. E aí você levanta do sepulcro, irmãos, mas agora sem nenhuma deficiência, sem nenhuma deficiência. Nós não vamos ter mais deficiências, nós não vamos lembrar mais das coisas passadas, irmãos, e nos chorarmos, não, porque agora nós estamos diante daquilo que nós sempre esperamos. Por isso o escritor de Hebreus, irmãos, ele está fortalecendo os judeus, ele está fortalecendo aqueles que creram na mensagem da salvação em Cristo Jesus, porque, irmãos, eles precisam continuar firmes com seus olhos em uma pátria superior. Vamos permanecer firmes, irmãos, em Cristo Jesus. Vamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Ele é a vida. Ele é a vida, irmãos. E não há outro como Ele. Não há outro como Ele.
Tudo que eu e você precisamos está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, não recorra a anjos. Eles estão aqui para trabalhar a respeito de nossas vidas, para nos servirmos. Se nós continuarmos dentro desse estudo, você vai ver, irmãos, que os anjos, nós, irmãos, Deus fez de nós superior aos anjos, irmãos. E olha que eles estão vendo toda a glória de Deus, irmãos. Mas Deus, irmãos, nos fez superior a eles e colocou eles como nossos servos. Não no sentido de escravizar, não é isso, irmãos, mas para nos fazer herdar a vida eterna, irmãos. Para fazer nós caminharmos dentro do propósito da salvação. Jesus Cristo, irmãos, é suficiente para essa casa. É Ele que sustenta toda a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Por isso nessa manhã nós vamos orar. Nós vamos orar, irmãos, crendo que o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de além de Deus. Nós todos aqui, irmãos, conhecemos pessoas que estão enfermas. Amém? Esse é um tema, irmãos, que se nós não conhecíamos pessoas próximas a nós que estavam com algum tipo de enfermidade, agora todos nós sabemos de alguém que está com algum tipo de enfermidade nesse tempo. E nós vamos clamar a Jesus. Você vai dizer o nome dessa pessoa. Nós vamos orar, irmãos. Eu queria que os irmãos me ajudassem a orar em nome de Jesus nessa manhã, pela vida do seu Antônio. Esse homem, ele sofreu um acidente de bicicleta, irmãos, lá no bairro Esperança. É uma família que nós temos acompanhado. E esse homem, irmãos, aproximadamente há 6 meses, esse homem ele não tem nenhuma atividade cerebral. E você chega lá, irmãos, parece que o homem ele vai saltar da cama. Quem vê daquela maneira, a primeiro ponto, assim, acha que ele está dormindo. E realmente ele está dormindo, mas há 6 meses. E agora, nesses últimos dias, ele começou a dar convulsão. E a sua febre agora está batendo 42 graus. E ontem nós chegamos lá, foi eu, o Arthur e o Davi lá ontem. Fomos lá orar com eles, com a família, com ele e com a família. E eu via ele tremendo, irmãos. O corpo dele estava tremendo, de tanta febre, irmãos, que ele estava sentindo. E no momento que nós estávamos lá, a febre foi caindo. Nós começamos a clamar e a febre foi caindo. Mas nós vamos orar, irmãos, para que Deus faça a vontade dele. Porque eu creio, como eu falei lá ontem, Deus pode fazer o São Antônio matar todo mundo de susto, fazer o povo sair correndo dentro da casa, irmãos, de medo do que Deus fez. Mas como também Deus pode trabalhar para recolher a vida desse homem, irmãos. Porque não é fácil ver toda aquela situação. Então nós vamos orar. Ele é um senhor de aproximadamente 80 e poucos anos. E nós vamos orar pela vida dele, clamando ao Senhor para que o Senhor alcance ele. E se tem alguém, irmãos, aí que você conhece, até mesmo você, irmãos, você vai clamar a Jesus: passa o teu sangue na minha vida, me liberte, me transforma, me cura nessa manhã. Porque o nome de Jesus tem poder, irmãos. O nome de Jesus tem poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então comece a falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Deus, nessa manhã as nossas vidas na sua presença. Nós cremos, ó Deus, na autoridade no nome de Jesus. E no nome de Jesus, ó Pai, que toda enfermidade vá retirada do nosso meio. Que todo mal, ó Pai, toda ação demoníaca, Deus, do nosso meio. Se há demônios, ó Deus, do nosso meio, ó Pai. Se há demônios, ó Pai, querendo trabalhar para atrapalhar, Deus, a nossa vida, ó Pai. Que com certeza tem. Em nome de Jesus, ó Pai. Que eles façam retirar, ó Deus, nessa manhã. Demônios que vêm para trabalhar, Deus, para nos levar ao pecado, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós os repreendemos nessa manhã, Pai. Nós os repreendemos nessa manhã em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos as enfermidades, Deus, nessa manhã, ó Pai. Nós repreendemos o mal, Deus, nessa manhã em nome de Jesus, ó Pai. Na vida de todos aqueles que a igreja tem intercedido, ó Pai. Na vida daqueles que estão nos hospitais, ó Pai, nas enfermarias, ó Pai. Aquele que porventura está precisando, ó Pai, de um leito de UTI, ó Pai. Deus, ou cura ele, ó Deus, ou abra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esse leito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos para que haja um alcance nessa manhã, em nome de Jesus. Toma
quebra, Deus, e desmascara Satanás, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E nós te entregamos a nossa vida nessa manhã, te entregamos o nosso coração, Deus, nessa manhã, porque cremos na Sua palavra, Deus, porque cremos no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar Deus com essa canção e eu passo a palavra ao pastor. Eu não sou mais escravo do medo. Diz pra ele. Eu sou filho. Eu não sou mais escravo. Cante ele. Mas eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo.
fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quantos já inscreveram no canal do YouTube da Igreja Internacional Seguidor de Cristo? Quantos? Então você não vai sair daqui sem inscrever. Você vai procurar o Pedro ali na saída, irmão. Por quê, pastor? Porque nós tem que ter um número X de inscritos para que o YouTube permita que os cultos sejam transmitidos pelo YouTube. Irmão, nós queremos alcançar vidas pela internet, então nós temos de usar essa ferramenta. E nós queremos que esses cultos aqui, irmão, não fiquem somente aqui dentro, mas cheguem a outro lugar. Pastor, mas nós transmitimos não pelo Facebook. E pelo Face não tem o alcance que tem pelo YouTube. Então, se você trouxe seu celular, não saia ali. Eu vou pôr o Pedro ali, irmão, e convide. Eu estou convidando meu familiar tudo, irmão, para escrever. É só você clicar lá, escrever e pronto, acabou. Só isso. Só isso, mais nada. Para quê? Para que nós começamos a transmitir os cultos dessa igreja pelo YouTube. Irmão, tantas coisas no YouTube que não vale nada. E chega a 6 milhões de visualização. 2, 3 milhões de inscritos. Que não vai edificar vidas nenhuma. E eu creio que a palavra que tem sido semeada aqui vai edificar e vai alimentar vidas espiritualmente. Amém? Então, se você trouxe seu celular, se você sair pelaquela porta sem você ter essa visão de escrever, porque você não quer ajudar que esses cultos cheguem a outros países, a outros lugares. Então, eu quero convidar e convide seus amigos. Amém? Então, esse é o desafio que eu trago para a igreja. Pastor, quantas pessoas? E eles falam que é 1000 inscritos. É muito pouco. 1000 inscritos é muito pouco. Tem canais aí que foi liberado com 600 inscritos. Então nós queremos, irmão, usar essa ferramenta para alcançar e que essa palavra que está sendo pregoada aqui, irmão, ela chegue em outros lugares e alcança a vida. E para isso depende de nós, amém? Então não entenda isso, irmão, como uma obrigação, mas entenda isso, irmão, como uma oportunidade de nós alcançar pessoas. Amém, igreja? Amém, igreja? Quantos vai escrever? Sai daqui e vai escrever. Espero que sejam todos. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus, se você não entender isso, que isso aqui é uma ferramenta que pode alcançar, nós estamos deixando de usar isso aqui e simplesmente nos acomodando no Facebook. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, quero apresentar agora os dízimos, as ofertas que têm sido alçadas a esse gasofilaço. Quero te pedir que a tua prosperidade chegue até os teus filhos e que verdadeiramente a tua riqueza seja manifestada sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu entrego agora a vida, Pai, de todos os trabalhadores desta casa, com os teus filhos, abençoa eles no seu trabalho, que eles possam prosperar ali no seu trabalho, subindo de cargo, assumindo ali, ó Pai, cargos, ó Pai, aonde verdadeiramente eles serão homens e mulheres de Deus e serão também, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Abençoa os empresários desta casa. Oh Deus, nós sabemos que está difícil, mas é no tempo da crise, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, derrama sobre os seus. E eu creio, Pai, que os empresários dessa casa, os trabalhadores verão o agir do Senhor sobre a vida financeira deles. Eu entrego também em nome de Jesus a vida daqueles que estão em busca de um emprego, ó Pai. Abre portas de emprego para que eles possam, Deus, ver o agir do Senhor e portas sendo abertas para que eles possam ser empregados, Pai. Por isso nós consagramos todos os dízimos, todas as ofertas, todas as primícias, as ofertas de sacrifício que vão ser alçadas ao Senhor e declaramos a bênção do Senhor alcançando nós em nome de Jesus. Amém. Coloque aqui, irmãos, volte ao seu lugar. Estamos já encerrando. Amém? A maquininha está lá no fundo também, irmãos. Se você quer ofertar, dizimar no seu cartão, só procurar lá no fundo. Amém? Coloca de pé então, aqueles que estão sentados, irmãos. Nós vamos orar para encerrar. Amém, irmãos? Coloca de pé, por favor. Em nome de Jesus, vamos orar. Nós temos um culto à noite, às 19 horas, né, irmãos? Estaremos aqui dando continuidade a esse culto. E a igreja, irmão, está aberta todos os dias, de segunda a sexta, irmãos. Está aberta às 6 horas da manhã para orar. Estou feliz, irmão, porque muitas pessoas têm despertado. E isso é um mover de Deus. Não mais pedir para ninguém orar aqui, não. O povo está me procurando, fala, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é um sinal, irmão, que a igreja está sendo despertada pelo Espírito. Não precisa mais de um líder ficar em cima do povo. Então isso é para a honra e a glória do Senhor. Então a igreja está aberta todo dia às 6 horas da manhã.
Nós temos a quarta-feira às 20 horas a intercessão. Glória a Deus, com muita gente vindo. Eu creio que ainda vai vir mais, porque a intercessão dessa casa, irmão, tem se fortalecido e Deus tem usado pessoas aqui neste lugar. Amém? Quinta-feira temos culto de cura e libertação aqui às 20 horas. E depois, no domingo, novamente, se repetindo todos os dois cultos. Amém? Tem culto dos jovens. Amém, Pai Senhor. Terça-feira agora, de novo, nós vamos ter o Misael, que é aquele psicólogo que já esteve aqui conosco. O tema vai ser depressão e suicídio e o horário vai ser 8h30. Quem quiser assistir, fala comigo ou a Flávia para a gente mandar para você no grupo. E aí, pelo link, você entra pelo aplicativo. Está dando muitas pessoas, está sendo uma bênção. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Feche teus olhos. Quero agradecer a presença de todos. Apresente o domingo diante do Senhor agora. Apresente o almoço, a mesa, a comunhão que vai ter logo ali por volta do meio-dia, às 2 horas. Começa agora, irmãos. E apresenta o culto da noite também nas mãos do Senhor. Poderoso Deus, grandioso Pai, quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Deus, pelo curso de batismo que está acontecendo ali no fundo. Obrigado, Deus, pelas professoras que ministraram as crianças, ó Pai, em cada salinha, ó Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada pelo pastor Rafael, ó Pai. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar, Pai. E eu creio que ainda o Senhor tem muito mais, ó Pai, para derramar sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor é Deus, ó Pai. E o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai. Por isso eu entrego este domingo nas tuas mãos, na tua presença, Pai. E que verdadeiramente nós tenhamos um domingo abençoado no Senhor, ó Pai. Abençoa o momento de mesa de cada família. Abençoa a comunhão, ó Pai. E que logo à noite nós possamos estar aqui, ó Pai, para dar continuidade naquilo que nós começamos agora, Pai. Por isso eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor acompanhe cada um. E que nós possamos ter um domingo abençoado do Senhor, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja hoje e para sempre. Amém. Irmão, você que trouxe o celular, procura ver, só para você entender como escreve. Só você escrever. Não vai tomar seu tempo do seu almoço não, vai ser rápido. Mas vamos atingir aí para começar transmitindo aí pelo YouTube. Deus abençoe a todos. Convide os familiares de vocês para escrever também, irmãos, em nome de Jesus.